Bom, pessoal, o objetivo dessa aula, ele vai detectar o que for código HTML e vai tirar fora, né, um campo de texto, né, um text box, onde tá com o nome txt código para multiline, né, para ele ter mais de uma linha, e o scroll bar vertical, né, para estar disponível aí. O botão é um CMD comum, né, só que ele recebe o nome de CMD limpar HTML. Então, dentro desse evento, nós vamos começar nosso código. Quando nós clicarmos no evento CMD limpar HTML, o nosso txt código.test ele vai ser igual, tá, ao replace. Nós vamos dar um replace no texto, que é o txt código.test, conforme a videoaula passada. VB CRLF, que é o comando para pular a linha, vírgula, nós vamos substituir ele por nada, tá? Nenhum caractere. Então isso daqui retira a quebra de linha, certo? Agora nós vamos fazer com que o txt código.test vai ser igual, vamos fazer um replace também, replace, e nós vamos pegar o txt código.test e vamos pegar o espaço, que é o space, tá? O espaço 1, tá? Vírgula, vai ser igual a nada também. Então aqui então veja só o que acontece. A gente temos espaços, temos enters, espaços, tá vendo? E ele vai juntar tudo isso aqui numa linha só. Bom, a gente vamos contar a linha, contar os caracteres, criar uma variável din. Esse char código as integer, ele vai receber um valor numérico que vai contar quantos caracteres tem aqui dentro. Nosso char código vai ser igual a contagem do que tiver aqui dentro, né? Então nós colocamos len txt código.test, conforme visto também na aula passada, né? Vamos ver como é que vai ficar o msgbox e vamos colocar aqui para ele mostrar o que está no char código, certo? Então só para a gente ver aqui, ó, vou colocar aqui, ó, Nino, são 4 letras, vou pular 3 linhas, vou colocar mais uma letra, vai ter 5 letras. Então nota que ele conta exatamente as letras, perfeito? A gente nem precisa mais a mostrar isso aqui, tá? Nós vamos pegar o início do HTML e nós vamos ter que pegar o fim do HTML. A gente, então, começa com essa chave o início e o fim termina com essa chave. Então imagine que você tem aqui olá pessoal, e aí você entra aqui com os códigos HTML e fecha o código e continua escrevendo. Então tudo que tiver dentro dessa chave aqui é código HTML, perfeito? Então, como é que eu faço para pegar esse código e tirar ele fora, né? Então, primeiramente a gente tem que saber onde ele se inicia, criar duas variáveis aqui em cima, uma din del início, tá? Ela vai ser do tipo as string, e din, vamos colocar del fim as string também, tá? Então vai ser um final de texto. O nosso del início, ele vai ser igual a instr1, txt código.test. Eu vou explicar o que ele faz aqui, tá? E aí eu coloco aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui só para vocês verem uma letra L, tá? Para vocês verem o que acontece aqui quando eu ponho a letra L. Eu coloquei espaço aqui, colocar vírgula aqui que eu esqueci. Então mostrar no msgbox o del início. O que acontece com del início no msgbox, tá? Então vou dar um play aqui. 5 letras. Então o L seria a 6ª letra e daí eu posso digitar mais aqui. Então olha só, ele vai colocar o número 6, porque o L é a 6ª letra. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a 10ª letra, o 10º caractere será o L, certo? Olha lá, a 10ª letra será o L, tá? Se eu trocar o L de lugar e colocar ele aqui, ó, na terceira parte, ó, a 4ª letra, o 4º caractere será a letra L.
Perfeito? Então tá bem fácil de entender. A mesma coisa, nós usamos o mesmo código aqui para definir aonde começa então e termina o código HTML. Então eu vou colocar aqui, ó, a gente coloca del fim in str, nós vamos colocar 1, txt código ponto teste, vírgula, e aí nós colocamos esse sinal aqui que é o simboliza o fim do HTML, perfeito? No MSGBox, eu vou colocar agora aqui embaixo, tenho uma variável, né, que é a del, onde se inicia e onde termina o código HTML. Então veja só, na hora que eu for ver isso daqui, ó, o início do HTML é no número 4, então ó, 3, 4, e ele termina no 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele termina no 9. E o resto aí seria outra coisa. Então ele começa no 4 e termina no 9. Tá? Eu posso até colocar integer aqui. Integer, porque eu estou trabalhando com número. Tá? Não tem problema aqui eu colocar integer. Eu vou criar uma variável chamada x. Din x as integer. Também vai ser as integer. Esse x vai ser o valor do del início. Tá? Ele vai receber o valor do del início. Aí eu vou colocar aqui então x ele vai ser igual a del início, tá? Ou seja, ele vai receber o número do del início, perfeito? O comando do while, né? Do while, ou seja, enquanto o x ele for menor ou igual a del fim, ele vai sair do loop, tá? Antes disso ele não sai do loop, então o x ele vai ter que estar correndo nesse loop. Qual é o valor de x? O valor de x é o del início. Eu vou criar uma variável que é a variável que vai receber o valor a ser deletado. Din HTML del, tá? Então aqui vai receber a string da HTML para ser deletada. HTML del ele vai ser igual ao mid txt código ponto teste vírgula x. Acho que já tem a videoaula explicando sobre o MIDI. Eu não vou explicar agora para não ficar grande. Não, eu vou fazer aqui, aí vocês vão entender. MSGBox HTML del, tá? Então ele vai mostrar qual é o valor que HTML vai estar recebendo, né? O HTML del vai estar recebendo. E conforme ele receber esse valor, x vai ser igual a x mais 1. Perfeito? Porque ele tem que continuar o loop. Então, feito isso, eu vou dar um play para vocês verem o que acontece. Eu vou colocar aqui Nino, são 4 letras. Vou colocar aqui HTML e vou fechar. E vou colocar Nino novamente. Então, veja só. Quando eu der aqui um limpar, veja que ele pegou a primeira letra aqui, ó, que é a que interessava. Depois ele pega o H, depois ele pega o T, depois ele pega o M, depois ele pega o L e depois ele pega a última letra e aí não pega mais nada. Então, sabendo que ele está pegando somente o que está dentro, ele está lendo o que está dentro do HTML, o que eu posso estar fazendo agora? Eu vou criar uma variável chamada y, din y as integer, tá? Toda vez que ele pega uma letra, eu posso fazer o que? Contar, né? Eu vou contar quantas letras ele está pegando. Então, para isso, eu vou fazer com que y seja igual a y mais 1, certo? Só que eu tenho que definir que aqui em cima, meu y é igual a 0. Porque aí ele começa do 0 e aí vai atribuindo valor a o meu y. No final da história, o que acontece com o y? Vou mostrar aqui, ó, MSGBox vai mostrar o y aqui, o que aconteceria com o y. Então eu vou colocar aqui, ó, Nino HTML, fechei o HTML e Nino novamente. Então quando eu colocar aqui, ó, limpar, veja que ele vai pegar, ó, vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele mostrou o número 6, porque ele contou o número de letras. Então, sabendo disso, que ele contou o número de letras, o que eu posso estar fazendo? O comando MIDI, tá? Novamente. Então, eu posso fazer agora, o que eu posso fazer? Que o meu HTML del, ele vai ser igual ao MIDI, tá? Ele vai receber um valor agora. Primeiro, o HTML del, ele recebeu letra por letra. Agora, eu vou fazer com que todas essas letras se juntem,
para ele receber o valor completo. O meu mid txt código ponto teste, vírgula, seja o número del início, porque ele vai receber o número do início, e vírgula y. Comando mid, eu acho que eu já fiz uma videoaula sobre ele, só que só para entender facilmente, imagina-se o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, HTML, supostamente. Quarto caractere seria o del início. Então, nesse lugar aqui, por assim dizer, ó, del início, seria o número 4, tá? E o y seria o que? Seria a quantidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele receberia o número 6. Daí o mid, ele vai selecionar o texto, tá? A partir do quarto caractere, que seria esse, e ele vai contar do quarto caractere, ele vai contar 6. Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tudo isso vai fazer parte desta variável. Então, por esse motivo, eu vou colocar aqui, né, del início, certo? E aqui eu vou colocar o y, que é a contagem lá, né? Vamos ver o que vai acontecer, então, com HTML del, tá? Vamos ver o que vai acontecer, veja só. Então, veja só, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, HTML, vou fechar, 1, 2, 3. Então, veja só, quando eu colocar, ó, ele detectou, depois ele detectou o H, o T, o M, o L, fecha, né, o sinalzinho, e aí deu um erro aqui. Deixa eu ver por que deu um erro. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu escrevi errado, tá? Vamos de novo aqui, del início, eu tinha escrito errado, então vamos lá novamente. Vou colocar aqui 1, 2, 3, colocar aqui HTML, vou fechar, 1, 2, 3. Então veja só, ele pegou o primeiro aqui, o H, o T, vou colocar mais perto, o M, o L, fechou, e agora, ó, pegou inteiro, tá vendo? O que tem dentro do HTML. Aí, para ele não ficar mostrando letra por letra, tá? Eu não preciso estar fazendo esse MSGBox, tá? Então eu vou tirar o MSGBox, teste, aí eu vou colocar aqui, meu código fica aqui, vou fechar, colocar outras coisas aqui. Então veja só, meu código fica aqui. Então ele pegou só o que era o código, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele suma com isso aqui, ó, ele delete. Bom, agora tá mais simples, né? Para deletar, eu vou colocar assim, ó, txt código.teste. Ele vai ser igual ao replace txt código.teste. E aí eu vou dar um replace aonde? Eu vou tirar justamente o HTML del, que é a variável que recebe toda aquela chave. Vírgula, olha só, vou colocar aqui, ó, vírgula, e vou substituir ele pelo quê? Por nada, certo? Dessa maneira eu tiro aquele conteúdo. Então vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3, vou colocar aqui meu código HTML, vai aqui dentro, e aí eu fecho e continua normal aqui, ok? Então feito isso, ó, vou colocar aqui limpar, e olha o que acontece novamente aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, HTML 4, 5, 6, vamos ver, limpar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver novamente, 1, 2, 3, meu código fica aqui, fechei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Vou dar um enter, 7, 8, 9, vou dar um enter, e aí eu vou limpar. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então dessa maneira eu consigo tirar o que está lá dentro de estrutura de HTML. Valeu, obrigado, espero que tenham gostado, que seja de ajuda. Um grande abraço, se inscreve no canal e até uma próxima.